Pessoal, continuando, estamos falando sobre classificação das receitas e das despesas. Já vimos a classificação das receitas, estamos vendo agora as das despesas. Vimos que as despesas, no sentido amplo do termo, né? O aluno vai falar, o aluno que já tem conhecimento de contabilidade de custo vai dizer, professor, isso daí não é despesa, essas duas em vermelho. De fato, elas não são vermelhas no sentido técnico, mas diminuem o PL e vai ser despesa nesse momento aqui pra gente, tá certo? É que nem eu sempre falo, quando você está ensinando a criança a falar cachorro é au-au, não é isso? O carro é bibi, mais pra frente vai entender o nome correto. Mais ou menos quem está aprendendo contabilidade é assim. Primeiro aprende as coisas genéricas, depois vai entrar em detalhes. Ó, tem as deduções da receita bruta, o custo das mercadorias vendidas, despesas de vendas comerciais, despesas administrativas gerais, e eu parei aqui explicando aqui, né? As despesas administrativas, então, são aquelas despesas que a entidade tem, que ela necessita delas para funcionar, mas não estão ligadas à sua atividade principal. Exemplo, lá na nossa loja de sapatos, aí eu estava falando da loja de sapatos, custo da mercadoria vendida é o valor de quanto o sapato custou para a gente. Despesa de venda ou comercial poderia ser a comissão dos vendedores, frete de vendas, despesa com propaganda e publicidade, tudo isso é despesa de venda ou comercial. Despesa administrativa, o que poderia ser? Por exemplo, o salário dos administradores. O administrador, o trabalho do administrador está diretamente ligado às vendas da empresa? Não, né? Se o diretor não for trabalhar, a empresa não vai deixar de vender, não é isso? Na venda, o vendedor está muito mais ligado do que o diretor. Então, é uma despesa administrativa, não está ligado ao exercício da atividade principal dela, mas a empresa precisa de diretores para trabalhar. Outro exemplo, o pagamento de salário do pessoal do jurídico, por exemplo, ou do pessoal da RH, também é despesa administrativa. Aliás, o próprio salário dos vendedores é despesa administrativa. Agora, a comissão de vendas é despesa de vendas. Por quê? O salário do vendedor está ligado às vendas que ele faz? O salário? Não. Né? Ele pode não vender nada que ele vai receber o mesmo salário. O que depende das vendas são as comissões. Então, a comissão de vendas é despesa de vendas, o salário é despesa administrativa. Ok? Também entra aqui como despesa administrativas alguns tributos. Aqueles que são sobre vendas, não, mas outros tributos, como IPTU, IPVA e outros impostos sobre o patrimônio, ok? Entram aqui. Que na verdade tributos tem sobre 3 fatos geradores, né? Que a gente já estudou em direito tributário. Você tem os tributos sobre o consumo, que na verdade quem paga é o vendedor, então são os tributos sobre as vendas, na verdade. Você tem tributos sobre o patrimônio e tributos sobre a renda. Tributo sobre a renda, ele também vai ser considerado uma despesa, mas na verdade ele vai entrar numa linha específica lá da DRE. Ou aqui você jogaria em outras despesas, ou até poderia jogar em despesa administrativa, mas eu não jogaria para não confundir lá na DRE, que a gente vai ver que ele vai aparecer lá embaixo, o imposto de renda SSLL, né? Agora, os tributos sobre o patrimônio aparecem aqui. E o que seriam despesas gerais? Seriam aquelas despesas que estão relacionadas a áreas que sejam comuns à área de vendas e administrativas. Por exemplo, o aluguel do prédio onde funciona, onde a diretoria trabalha e onde tem a loja da empresa. Tudo no mesmo prédio. No primeiro andar, no térreo, tem a loja. No segundo andar é o setor administrativo. Aí seria jogado como despesa geral. Na prática, as provas não costumam fazer distinção sobre isso, até porque algumas vezes é meio complicado você saber se é geral ou administrativa, e nem as próprias empresas fazem, nem a Receita Federal também se preocupa com isso. Até porque vai aparecer tudo no mesmo grupo lá da DRE, a gente vai ver, ok? Aí nós temos, além das despesas de vendas, das despesas administrativas e gerais, nós temos a irmã da receita financeira, que é o quê? A despesa financeira, o outro lado. A despesa financeira são custos que a empresa está tendo, gastos que ela está tendo, diminuições do PL, decorrentes da utilização de capital de terceiros. Enquanto na receita financeira ela ganha por ceder o seu capital para terceiros, aqui ela perde por utilizar o capital de terceiros. Exemplo, juros de empréstimos. A empresa foi lá e pegou empréstimo no banco. Além de devolver o principal, vai ter que devolver juros, não é isso? Se ela devolvesse só o principal, ela teria alguma perda? Você pegou 1.000 e devolveu 1.000, não teve perda nenhuma. Mas por que os empréstimos fazem tão mal para nós? Porque nós temos que pagar juros, não é isso? Então a empresa pegou 1.000, vai ter que pagar 1.200, por exemplo. Essa diferença para ela é uma perda, é uma despesa financeira. Se a empresa paga um fornecedor em atraso, o que ela vai ter que pagar junto normalmente?
Juros. Os juros também são despesa financeira. Assim como a receita, eles também estão relacionados ao capital e o tempo. Só que aqui para a empresa, ao invés de ser um ganho, é uma perda. Outra despesa que nós podemos citar: despesa de equivalência patrimonial, que é o contrário da receita de equivalência patrimonial. Aqui, a empresa A, que tem participação na empresa B, ela reconhece uma perda porque a empresa B teve um prejuízo. O PL da empresa B diminui. E aí, como a empresa A tem uma parte do capital da empresa B, ela tem um prejuízo com isso, tá? Nós vamos ver, quando formos falar de método de equivalência patrimonial, a gente vai falar tanto da receita como da despesa de equivalência patrimonial, ok? E por fim, colocar aqui no grupo outras despesas, pessoal. Essa classificação, ela é importante na DRE, para a gente resolver questões, mas as empresas são obrigadas a seguir essa classificação, pessoal? Não. A empresa pode criar uma classificação de receitas e despesas própria. A única questão para fins tributários é que, por exemplo, ela vai ter que separar o que é receita bruta. Algumas delas ela tem que calcular de acordo com a lei. Mas outras aqui ela pode criar classificações diferentes. Ela pode colocar despesas administrativas gerais dentro de uma conta só, ou desdobrar em duas, ok? Ela pode colocar, sei lá, perdas na venda de bens ativo imobilizado, uma categoria própria, ou pode deixar dentro de outras despesas. A empresa, a gente vai falar sobre plano de contas, ela é livre para fazer o plano de contas dela, desde que, obviamente, né, ela pague corretamente seus tributos aí, tá certo? E aí, exemplo de outras despesas: perda na venda de bens do ativo imobilizado, uma doação feita pela empresa, aí vai ser uma despesa. Dividendos pagos, nós vamos ver que não, tá? Dividendo pago não é despesa, porque depois do resultado a gente vai falar sobre isso, ok? Mas deu para entender mais ou menos então como é que funciona essa divisão aqui, pessoal? Volto a dizer, nós vamos voltar várias vezes a ela, eu só estou apresentando para vocês aqui. Uma coisa que nós vamos ver agora, vamos falar de regime de competência, que é o seguinte: nem toda receita envolve entrada de dinheiro. E nem toda despesa envolve saída de dinheiro. Eu posso, por exemplo, reconhecer uma receita hoje, só tem entrada de dinheiro depois? Posso. Eu posso reconhecer uma despesa hoje, só tem uma saída de dinheiro depois? Posso. Eu posso reconhecer uma receita sem ter uma entrada de dinheiro nenhuma? Posso. É o exemplo da receita de equivalência patrimonial. Eu posso ter uma despesa sem ter saída de dinheiro nenhuma? Posso. É o caso da despesa de equivalência patrimonial ou despesa de depreciação, por exemplo. Tá? Então, não necessariamente a receita e a despesa ela está ligada à entrada ou saída de dinheiro. Ok? Isso aqui, inclusive, tem alguma relação com o que nós vamos ver agora, que é o chamado regime de competência. Vamos lá. Regime de competência. Também vocês vão me ouvir falar bastante sobre ele aqui. O regime de competência, atualmente, ele é obrigatório para as entidades. Vou colocar assim, regime de competência versus Caixa. O regime de competência ele é obrigatório para as entidades, tá? Para fins tributários, inclusive. Antigamente, inclusive, quando ainda existia a Resolução 750 de 93, ele era considerado um princípio fundamental da contabilidade. Mas lembra que eu falei para vocês desses princípios fundamentais, né? Eles não existem mais, mas o seu espírito ainda permanece, tá certo? É o caso desse regime de competência. Não é mais um princípio fundamental, mas a obrigatoriedade dele permanece. E qual que é a diferença? Vamos lá. Diferença entre... Vou falar primeiro do de caixa e depois do de competência. Regime de caixa e de competência. O regime de caixa, pessoal, ele foi o primeiro regime a ser adotado na contabilidade. É o mais intuitivo, na verdade. Pelo regime de caixa, você registra as receitas e as despesas conforme o dinheiro entra ou sai. Por isso que é chamado regime de caixa. Então, é o reconhecimento das receitas, reconhecimento das receitas e despesas
é feito de acordo com o fluxo financeiro. É feito de acordo com os recebimentos e pagamentos. É o primeiro tipo de regime que você pensaria em utilizar, porque ele é mais, vamos dizer assim, mais simples de ser operacionalizado e é o que parece que faz mais sentido, embora nós vamos ver que não. Então, no regime de caixa, você só reconhece a receita quando o dinheiro entra, não é isso? Então, por exemplo, a empresa vendeu um bem hoje. Aí ela vai receber daqui 3 meses. Ela só reconhece quando o dinheiro entra, se o dinheiro entrar como receita, ok? Despesa, a mesma coisa. Ela só vai reconhecer como despesa quando o dinheiro sai. Daqui a pouco a gente vai fazer situações comparando os dois. Ele é o método mais simples de ser usado, ele é chamado de caixa porque ele segue o caixa da empresa. Segue o que está acontecendo no caixa. O dinheiro entra e reconhece a receita. O dinheiro sai e reconhece a despesa. Sei lá, pequenos estabelecimentos costumam muitas vezes trabalhar assim, né? As pessoas físicas costumam trabalhar assim. O imposto de renda da pessoa física, inclusive, é apurado pelo regime de caixa, pessoa física, né? Você só reconhece, lá só tem que pagar imposto quando você recebe o dinheiro, não é isso? No caso, via de regra, né? Tem disponibilidade jurídica também, ok? Mas, em princípio, quando você recebe o dinheiro, é que você vai pagar o imposto de renda da pessoa física, né? E aí o que acontece? O regime de competência, ele surgiu depois. E ele surgiu para dar um maior controle, dar uma maior segurança à contabilidade, porque ele permite que eu controle valores que eu ainda não recebi ou valores que eu ainda não tenho que pagar, ainda não paguei, mas que eu vou receber ou que eu vou pagar. O regime de competência, ele reconhece as receitas e despesas, reconhecimento das receitas e despesas, de acordo com a ocorrência de seu fato gerador. De acordo com a ocorrência de seu fato gerador. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu reconheço a receita no momento em que surge o direito de receber. E eu reconheço a despesa no momento que surge a obrigação de pagar. É isso. Então vamos ver aqui exemplos comparando isso para ficar claro. Exemplo. Primeiro exemplo, letra A. A empresa vende em novembro de X1 mercadoria para recebimento em 3 parcelas, em 3 vezes de R$1.000, com a primeira para dezembro. Então olha só o que está acontecendo aí. A empresa em novembro, lá na Black Friday, vendeu para o cliente aí para ele pagar em 3 vezes. Com a primeira em dezembro. Vai pagar dezembro de X1, janeiro de X2, fevereiro de X2. Ok. Se a empresa utilizar o regime de caixa, se for utilizado o regime de caixa, essa receita aí será uma receita de que período? De que meses? Isso, dezembro, janeiro e fevereiro, e tem um C ainda aí, né? Se o cliente pagar nesses prazos, não é isso? Se o cliente só pagar de dezembro em janeiro, pelo regime de caixa, só reconhece em janeiro. Se o cliente nunca pagar, não vai reconhecer a receita, tá? Então, se o cliente pagar, né, nos prazos, pelo regime de caixa, você vai reconhecer como? Receita de dezembro de X1, R$1.000 em dezembro de X1, R$1.000 de receita em janeiro de X2 e R$1.000 de receita em fevereiro de X2. Ok? Isso pelo regime de caixa, porque vai computando a receita e despesa conforme o din-din entra. Agora, pelo regime de competência, a empresa reconhece a receita quando surge o direito de receber. Quando que para a empresa surgiu o direito de receber? Exatamente, quando o cliente levou a mercadoria. Tá? Porque aí, quando o cliente leva a mercadoria, quando ocorre a chamada tradição,
O que é tradição no direito civil? É a entrega do bem móvel. Você sabe como é que se transfere a propriedade de um bem móvel? Pela tradição. O bem móvel só se considera que houve a transferência da propriedade com a entrega do bem à pessoa. Sabia disso? Se você vende um automóvel, faz um contrato que você vendeu, mas não entrega a chave para a pessoa, você ainda não vendeu. Tanto é que se você vender para uma outra pessoa, vende o mesmo carro para duas pessoas e entrega a chave para a segunda pessoa é o proprietário. E aí cabe ao primeiro, se for o caso, entrar com uma ação contra você e exigir a devolução do dinheiro. Né? Os bens móveis, eles se transferem pela tradição, pela entrega do bem à pessoa. Os bens imóveis, no Brasil, é pelo registro no cartório, não é isso? Tem aquela história que quem não registra não é dono? Então, no bem imóvel, você tem que registrar no cartório, primeiro que registrar é dono. Já no caso do bem imóvel, é a entrega do bem de forma pacífica ao comprador, é que ocorre a transferência da propriedade. Então aqui ocorreu a transferência da propriedade quando o cliente levou a mercadoria. Então aí a empresa já deve reconhecer isso daqui como receita nesse momento, que foi quando? Em novembro de X1. Mas professor, e vai reconhecer quanto de receita em novembro de X1? 3 mil. Mas professor, ele vai pagar em 3 vezes de 1.000. Não importa. Mas ele não pagou ainda. Não importa. Pode ser que ele não pague. Não importa. Tá certo? Você vai reconhecer como receita. Se o cliente não pagar, você vai reconhecer depois de cobrar de todas as formas possíveis, você vai reconhecer uma perda. Que vai acabar anulando essa receita. Tá? Mas você reconhece essa receita no momento da venda da mercadoria. Outro exemplo. A empresa recebe uma conta, vamos imaginar que é uma conta de energia elétrica, uma conta de luz de janeiro de X1 com vencimento em fevereiro. X1. Não é assim que funciona com a conta de energia elétrica? Você paga no outro mês a despesa do mês anterior, não é isso? X1. Então a conta de julho você recebe em agosto, de agosto em setembro e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, se a empresa utilizar o regime de caixa, ela vai considerar como uma despesa de que período? De fevereiro, ainda tem o C, né? Se ela pagar em fevereiro, tá certo? Se ela pagar isso daqui em março, vai ser despesa de março. Se ela pagar em abril, despesa de abril. Se ela nunca pagar, nunca vai reconhecer essa despesa. E se for o regime de competência? Regime de competência. Quando que surgiu para a empresa a obrigação de pagar a conta de energia elétrica? Quando ela consumiu a energia elétrica, não é isso? E ela consumiu essa energia elétrica em que mês? Janeiro, porque a conta é referente a janeiro. Então, nesse momento, ela já contabiliza a conta pelo regime de competência. Ok? Salários de funcionários também funciona assim. Você paga para o funcionário sempre o salário do mês anterior, não é isso? Então, o cara trabalhou janeiro, recebe em fevereiro. Trabalhou em fevereiro, recebe em março. E assim sucessivamente. Então, em janeiro, a empresa fecha a folha de pagamento de janeiro e já considera como despesa de janeiro. Ela vai pagar quando o salário de janeiro? Em fevereiro. Mas pelo regime de competência, ela já considera como despesa de janeiro, ok? Se ela seguisse o regime de caixa, só ir lá em fevereiro, quando ela fizesse o pagamento. Pessoal, pelas normas contábeis atuais, qual desses regimes que é obrigatório? Regime de competência. Ele é obrigatório. Muito bem. Inclusive, legalmente, a lei das SA fala que as empresas devem utilizar o regime de competência, tá? As normas contábeis também dizem. O regime de caixa quer dizer que ele está completamente, ninguém mais usa? Não é assim. Por exemplo, pessoa física, como eu disse, ela pode apurar os seus tributos, o imposto de renda, pelo regime de caixa. Fiscalmente falando, não contabilmente, sempre tem a diferença, pessoal, entre a legislação fiscal e a legislação contábil. A legislação, quer dizer, sempre tem a diferença não, mas tem muita diferença. A legislação contábil é aquela estabelecida. Tem algumas poucas leis que falam sobre normas contábeis, mas a maior parte da legislação contábil é estabelecida pelo CFC.
Ele que define as regras contábeis. Já no caso da legislação fiscal, está preocupada com o quê? Com pagamento de tributos. Então, às vezes, você tem algumas pequenas diferenças, né? Então, por exemplo, a legislação fiscal, ela permite a utilização do regime de caixa por empresas do simples ou do lucro presumido. Tá? Elas podem utilizar o regime de caixa. E aí elas vão pagar segundo esse regime. Pelo regime fiscal, veja, fiscal. Pelo regime contábil, se a prova for de contabilidade e perguntar, o regime de competência é de utilização obrigatória pelas empresas. Tá certo, tá correto. Só estou dizendo isso que você vai falar, professor, mas eu li lá no regulamento do imposto de renda que a empresa pode apurar pelo regime de caixa. Mas aí é algo bem específico para a área fiscal, né? É que nem depreciação. A gente vai ver que existem vários métodos de depreciação, mas nem todos são aceitos pela legislação fiscal. É que nem que a gente já viu lá aquele método de cálculo de estoque, PEPS, WEPS. O WEPS é aceito pela legislação contábil, mas não é aceito pela legislação fiscal. A gente vai comentar sobre isso mais à frente, tá? Então, pessoal, deu para entender a diferença do regime de competência e o regime de caixa? Isso aqui pode ter diferença na hora de você calcular o resultado de uma empresa? Sim, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, no primeiro caso, se a empresa considerasse pelo regime de caixa, vocês concordam que em X1, considerando X1, ela teria um lucro em quanto menor do que pelo regime de competência? Quanto seria menor o lucro em X1 se fosse calculado pelo regime de caixa? Quantos? 2.000. Por quê? Porque pelo regime de caixa, ó, dos 3, 2.000 iam ser jogados só em fevereiro, não é isso? Então, na verdade, ela só ia considerar R$1.000 de receita em X1. Os outros 2.000 ia ficar para X2. Já pelo regime de competência, os 3.000, as 3 parcelas, eu já considero como receita de X1. Então, isso pode sim dar diferença na hora de você apurar tributos, por exemplo, apurar o resultado em geral. Ok, pessoal? Até aqui? Para a maioria do pessoal já está acostumado. Bona, tranquilo? Então tá bom. Vamos então parar um pouquinho. No próximo bloco continuaremos aí a falar.